regime jurídico dos documentos de procedência estrangeira. Neste conteúdo, nós vamos analisar quais são os requisitos e as formalidades para que documentos que advêm de um país tenham validade em outro país. Será que é preciso realmente contar com outros atos além da própria produção do documento? Acredito que vocês já sabem a resposta. Nós temos aqui muitos países com normas diferenciadas no que diz respeito à prova, que sejam produzidas através de documentos, bem como a constituição de obrigações e direitos que advenham de instrumentos declarados e assinados pelos interessados. Pois bem, os documentos estrangeiros, eles têm validade aqui no nosso país, no nosso território? É preciso levar em conta que cada estado tem regras diferenciadas, muitas vezes muito diferenciadas, sobre as necessidades e regras que dão forma, licitude aos documentos, seja para serem considerados como provas, sejam para constituir alguns direitos. Fato é que o documento estrangeiro, ele precisa observar algumas normas para ter validade no nosso país, assim como os documentos nacionais. Também precisam observar regras para terem validade fora do nosso estado. E afinal, o que é necessário para ter efeitos e validade no âmbito nacional? Será apenas a tradução para o idioma nacional? Basta a autorização consular? Basta ser público? Bom, é isso que nós vamos observar, seja para fins de direito material, seja para fins do direito processual. As revisões aqui que nós destacamos estão nas leis 6.015 de 1973, mais especificamente no artigo 148, que se refere à Lei dos Registros Públicos. Temos também previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 192, parágrafo único, que diz respeito à necessidade de tradução de documentos. Temos o Decreto 8660 de 2016, que se refere àquele que promulgou a Convenção de Haia, tão conhecida para o reconhecimento de documentos estrangeiros com maior facilidade, e o Código Civil, no seu artigo 224, que também faz algumas pinceladas, dá algumas regras também para delinear a validade desses documentos estrangeiros em nosso país. Muito embora tenhamos outras previsões legais, damos ênfase a estas, justamente porque temos aqui as bases das interpretações, principalmente sistemáticas, no que diz respeito ao que se admite aos documentos. Iniciando pela leitura do que dispõe a Lei de Registros Públicos, nós temos no artigo 148 a definição de que os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original para efeito da sua conservação ou perpetuidade. Bom, isso nós já sabíamos, Qual é a função, afinal, desse registro do documento? O que ocorre aqui é que os escritos em língua estrangeira, além deles terem esse efeito de conservação e perpetuidade, eles também contam com algumas formalidades que devem ser observadas para terem a validade necessária. Diz, na sequência, que para produzirem efeitos legais no país e valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que também se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira. Portanto, nós temos neste primeiro momento uma determinação de registrar a tradução que deve ser feita. Então, não basta simplesmente nós
reverter em vernáculo, nós temos que também registrar essa tradução e aí relevando certas formalidades para a validade. A tendência, já sabemos, que é sempre buscar a simplificação, sempre buscarmos a redução da rigorosidade formal. E é nesta linha que nós vamos caminhar, demonstrando outros entendimentos que virão. Muito embora, no parágrafo único do mesmo artigo, ainda diz que para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em língua estrangeira deverão ser sempre traduzidos. Por outro lado, o próprio Código Civil, em seu artigo 224, confere validade aos documentos redigidos em língua estrangeira quando traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Ocorre que, muito embora haja expressa menção no artigo 224, temos alguns princípios que acabam por mitigar a rigorosidade destas normas. A súmula 259 do STF, de antiga data inclusive, já dizia que para produzir efeito em juízo não é necessária a inscrição no registro público de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular. O que significa é que, muito embora nós tenhamos o texto da Lei de Registros Públicos, que determina a necessidade do registro de tradução, aqui nós também já temos uma certa demonstração de que desde a década de 60 nós tínhamos uma tendência em reduzir as formalidades, tanto é que basta que haja autenticação por via consular, não necessitando, portanto, da inscrição no registro público para que o documento tivesse registro, ou melhor, tivesse validade aqui no país. Diante disso, para fins judiciais, hoje nós temos alguns entendimentos, que é necessária a tradução e que é necessária a autenticação consular. Isso significa que, não obstante a leitura ou texto do artigo 148 da Lei de Registros Públicos, está sendo dispensado o registro para que, para fins judiciais, o documento em língua estrangeira tenha validade. Nós temos aqui uma demonstração, baseada numa decisão. Embora seja a única decisão apresentada, ela já advém de uma tendência que os tribunais têm se posicionado, dizendo nesse agravo interno que o ofício de encaminhamento de documento pela autoridade central brasileira ou pela via diplomática garante a autenticidade dos documentos, bem como da tradução enviada pela Justiça Rogante, dispensando assim legalização, autenticação e outras formalidades. Portanto, o documento redigido em língua estrangeira, se ele estiver acompanhado de uma tradução simples, ou seja, de uma tradução que não precisa estar registrada, não precisa ter realizado alguma formalidade em órgão público ou de natureza pública, e essa tiver sido encaminhada ao Brasil pela via diplomática ou pela autoridade central, ela terá sua validade legal, independentemente de outra formalidade ou tradução juramentada. O que significa que a tradução pura e simples em documento que tenha vindo por via diplomática ou que tenha sido, de certa forma, encaminhado pela essa autoridade, ela não precisará do efetivo registro. Já no Código de Processo Civil, também temos uma regulamentação específica sobre documentos em língua estrangeira. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Ora, se assim parece, nós não teríamos a possibilidade de apresentação de documentos, principalmente para fins de prova, que não estivessem na língua nacional.
ocorre que no parágrafo único, o que se obriga que o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado nos autos quando acompanhado da versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Portanto, não se soma às formalidades de ter tramitado por via diplomática, autoridade central, e a tradução devidamente registrada. Não há necessidade, portanto, de ser um tradutor juramentado. Pode ser apenas um tradutor simples, na primeira hipótese, ou substituindo a tramitação por via diplomática, autoridade central, nós poderíamos ter aqui uma tradução juramentada. Portanto, se tornam alternativas para que o documento seja utilizado como prova dentro do processo. E dentro dessa perspectiva, fazendo uma interpretação sistemática entre essas normas, nós temos alguns entendimentos muito pacificados sobre a dispensa da própria tradução. Esta que foi mencionada no artigo 192 do Código de Processo Civil. A jurisprudência, elas têm mitigado a necessidade quando compreensível o texto de forma suficiente para a valoração da prova. Afinal de contas, temos idiomas de fácil compreensão. E desde que se utilize dos mesmos caracteres que nós utilizamos para a nossa escrita. Também é necessário que, para tanto, a validade, conteúdo não tenha sido contestada e não resulte também em prejuízo para as partes ou para a instrução. Portanto, a tradução ela é dispensada justamente pela grande quantidade de negócios jurídicos e contratações que envolvem entes fora do país e que muitas vezes trazem informações perfeitamente compreensíveis, às vezes até porque o conteúdo em língua estrangeira não contribui ou não é necessário para que haja perfeito entendimento das contratações e no negócio e das obrigações que se está sendo discutido. É importante também acentuar neste caso que, para tal fim, as decisões têm se valido do princípio em que se não declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo. Portanto, se há perfeita compreensão do que se está escrito em língua estrangeira e que a sua falta de tradução, seja simples, seja juramentada, não traz qualquer prejuízo ao processo, não há por que fazer deste momento a nulidade prevalecer sobre a continuidade, dando também ênfase ao princípio da instrumentalidade das formas. Temos aqui um exemplo de decisões que acabaram por tornar desnecessária a tradução. Vejamos que não se mostra necessária a tradução juramentada de documentos em língua inglesa, nos casos em que esses se mostrem de fácil compreensão, inexistindo ainda o prejuízo à parte contrária, que é sediada nos Estados Unidos. Ora, neste caso, o próprio réu, conhecedor do idioma, não poderia invocar algo que não lhe prejudica, inclusive na sua compreensão. Outra decisão diz respeito às notas fiscais em língua estrangeira, em que há perfeita compreensão do seu conteúdo, motivando a decisão que tornou desnecessária a tradução. Neste sentido, expressa o julgador que o documento em língua estrangeira de fácil compreensão intelectiva tem eficácia probatória. Falamos agora da Convenção sobre a Eliminação da Exigência e de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, mais conhecida como Convenção de Haia.
Essa convenção ela vai trazer informações acerca de como os documentos públicos de um Estado passam a ter validade tal qual no outro Estado que seja signatário da convenção. Pois bem, quando a gente está falando de documentos públicos, como agora nos propomos, a Convenção sobre a Eliminação da Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, ela vai ser referenciada como parte do nosso ordenamento jurídico através do Decreto 8.660 de 2016. E qual a finalidade desta convenção? É justamente trazer uma forma facilitada para que haja produção de efeitos, ou seja, para que haja legalização de documentos públicos feitos em um território de um dos estados contratantes em outro estado contratante. Portanto, nós estamos falando de uma convenção que tem validade somente entre os signatários e no que diz respeito àqueles que não estejam incluídos nesta condição, aí reverte-se em questões de maiores formalidades, que veremos a seguir. Para fins da Convenção de Haia, os documentos públicos são os provenientes de uma autoridade ou de um agente público vinculados a qualquer jurisdição do Estado, inclusive os documentos provenientes do Ministério Público, de escrivão judiciário ou de oficial de justiça. Também, documentos públicos são os documentos administrativos, órgãos administrativos de cada um dos estados. Da mesma forma, os atos notariais, dos tabelionatos e demais cartórios, e as declarações oficiais apostas em documentos de natureza privada, tais como certidões que comprovam o registro de um documento ou a sua existência em determinada data e reconhecimentos de assinatura, ou seja, o que a gente chama de reconhecer firma. Então, esses documentos públicos, eles têm amplo reconhecimento no nosso estado, mas eles precisam observar mais alguns quando se pretende que sejam assim também considerados em outro signatário. Bom, então, quando falamos de regularizar a validade, nós estamos falando de legalização. E essa legalização de documentos estrangeiros públicos, ele se refere à formalidade pela qual os agentes diplomáticos ou consulares do país, no qual o documento deve produzir efeitos, atestam a autenticidade da assinatura, assim como a função ou cargo do signatário do documento, e neste aspecto eles devem deixar armazenados os dados e a assinatura nos entes consulares, e quando cabível também a autenticidade do selo e carimbo posto no documento. E para isso é preciso observar também aquilo que se tem registrado com as autoridades consulares. Pois bem, a legalização de documentos públicos, ela depende de uma formalidade muito específica no que diz respeito àqueles aderentes à Convenção de Haia. Consiste na aposição da apostila, emitida pela autoridade competente do estado no qual o documento é originado. De onde advém o documento, será realizado o apostilamento, ou apostila, que nada mais é do que o certificado de autenticidade emitido por países signatários da Convenção de Haia, colocado no documento público para atestar a sua origem, assinatura, cargo de agente público, selo ou carimbo de instituição. Então, por mais que nós tenhamos a noção de apostila ou apostilamento de outra forma, no nosso cotidiano, no sentido jurídico, a apostila nada mais é que a certificação da autenticidade desses documentos públicos, e que são expedidas e fornecidas por quem realmente tenha a autorização por meio
de regras muito específicas de legitimidade para poder. Que em países não signatários, quando se depara com documentos estrangeiros e não podem contar com o simples apostilamento para que tenha validade, deve-se observar as antigas regras antes de 2016, quando ainda não tínhamos essa facilitação. Em casos de documentos oriundos de países não signatários da Convenção de Haia, o procedimento de legalização são as antigas que envolvem a legalização consular e a tramitação pelo Ministério das Relações Exteriores. Era por conta dessas situações que, anteriormente, havia uma maior morosidade em conseguir os tais documentos públicos e isso acabava por prejudicar demasiadamente aqueles que tanto necessitavam. Aqui nós trazemos o anexo 1 da Convenção de Haia, que nada mais é que o modelo da apostila. Deve sempre constar o termo em francês e apresentar-se com esses dados nesta sequência, que pode tanto ser aposto no próprio documento ou em documento que lhe fica anexo. No âmbito judiciário, e com base nos termos da Convenção de Haia, nós temos a Resolução 228, de 22 de junho de 2016. Baseado na finalidade e nos objetivos da Convenção de Haia, a Resolução 228 do CNJ menciona a simplificação e a dispensa do apostilamento, inclusive, sempre que o acordo, convenção ou tratado internacional de que o Brasil seja parte, simplificar ou dispensar a certificação. E ainda deve-se considerar que, embora aqui não tenhamos escrito, que quando se determinar por lei específica, ou mesmo por tratados, acordos ou convenções, a necessidade de alguns atos ter mais formalidades do que esta, obviamente que pelo princípio da especificidade, esta regra a mais deve também ser observada. A tendência, porém, é que a certificação seja a forma mais simples possível e que a dispensa ou a simplificação desta seja a tendência sempre que prevista nos tratados e demais acordos e instrumentos internacionais. O artigo 6º ainda do Conselho Nacional de Justiça é definido como, o artigo 6º da Resolução 228 do CNJ define que o Conselho Nacional de Justiça é a autoridade competente para emitir as apostilas em documento originado no Brasil, podendo delegar o exercício de apostilamento ainda a pessoas jurídicas de direito público e a órgãos públicos mediante normatização específica da Corregedoria Nacional de Justiça e também aos titulares dos serviços extrajudiciais. Portanto, nós não precisamos buscar entidades consulares e outros órgãos que ficam, às vezes, inacessíveis a uma grande quantidade de pessoas ou de difícil acesso a algumas pessoas, quando nós temos, através da Resolução 228 do CNJ, a possibilidade de ter aí entes que possam realizar esse serviço mediante a autorização. E mediante também a ter a certificação necessária para a assinatura do apostilamento. É necessário também saber que os serviços extrajudiciais que estão autorizados à realização da certificação dos documentos públicos, eles podem ser consultados facilmente no site do CNJ. Eu menciono aqui os cartórios, a parte do site dos cartórios autorizados para tanto. Temos aqui um campo onde se preenche o estado e um campo onde se preenche a cidade. Coloquei apenas para demonstração a da nossa cidade de Ponta Grossa, para percebermos que temos já vários órgãos
extrajudiciais, notariais, para realização desse tipo de apostilamento. Portanto, está mais fácil hoje conseguir ter a formalidade que se exige para documentos estrangeiros brasileiros poderem ter a sua validade reconhecida em outros estados, assim como também esses outros estados também podem contar com a Convenção de Haia através do apostilamento dos órgãos que são considerados legítimos para a realização do ato, para ter validade aqui no nosso país. Portanto, encerro a nossa aula sobre documentos públicos e privados estrangeiros e o regime jurídico que lhes é assegurado para fins de validade no território estrangeiro. Muito obrigada e até mais.